A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui nessa quinta-feira, segundo dia de vídeos aqui dessa semana. Ontem nós iniciamos um tema glorioso sobre escatologia, que foi o tema do arrebatamento. E hoje eu quero dar continuidade ao vídeo de ontem, que foi colocado aqui no canal da nossa igreja, no YouTube. E hoje eu quero fazer o segundo vídeo com os irmãos falando sobre uma terceira visão acerca do arrebatamento. Ontem nós vimos duas visões acerca do arrebatamento. Eu falei para os irmãos que escatologia, estudar a Bíblia e escatologia é algo glorioso, porque isso nos motiva a cada vez mais estar firmes no Senhor, vigilantes, porque há promessas para os crentes que são vigilantes, que são vencedores. A graça é comum, irmãos. A graça nos foi dada, quanto à graça não há mérito nenhum nosso, todo mérito é do Senhor. E também, quanto ao galardão, quanto à recompensa, claro que tudo inicia em Cristo, tudo vem porque somos eleitos, escolhidos por Deus, e isso não é mérito nosso, isso é toda a glória do Senhor. Contudo, o Senhor faz uma promessa aos vencedores. Quando nós lemos o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, nós encontramos as cartas às 7 igrejas. E no final de cada carta há uma promessa ao vencedor. A igreja é do Senhor, mas dentro da igreja há o filho varão, há o filho que amadureceu, as primícias do Senhor. E para esses tais, a Bíblia chama de vencedor, há promessas específicas. E isso tem a ver muito com os últimos acontecimentos, o que vai acontecer sobre a terra, relatado pela palavra do Senhor. Nós começamos aqui no nosso estudo na igreja, algumas semanas atrás, falando sobre escatologia, respondendo algumas perguntas acerca ou diante de tudo isso que tem acontecido, o que é que a Bíblia diz? E chegamos agora, dentro da nossa linha cronológica, que você pode ver aí na sua televisão, no seu smartphone, chegamos no assunto, um dos assuntos mais gloriosos sobre escatologia, que é o arrebatamento. Nós falamos que há 3 visões acerca do arrebatamento. Há os pré-tribulacionistas, que acreditam que toda a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que toda a igreja só será arrebatada no final da grande tribulação. E hoje eu quero passar uma terceira visão acerca do arrebatamento, que em particular a visão que eu acredito, que tem sido fruto dos meus estudos na Palavra de Deus durante alguns anos, e é a visão que me motiva cada dia mais a servir ao Senhor, continuar firme, sabendo que estou combatendo um bom combate e que há uma coroa reservada para aqueles que correm a carreira que está proposta diante do Senhor. Aqueles que andam a segunda milha, aqueles que quando pedem a sua capa, dá também a túnica, ou seja, cristãos que vivem uma vida cristã normal, contudo em tempos de anormalidade. É comum hoje nós encontrarmos muitos cristãos, muitos filhos de Deus, perdendo tempo com as coisas desse mundo. É comum hoje, na nossa experiência, a gente vê, e a própria palavra nos diz isso, que há muitos cristãos envolvidos com as coisas desse mundo e têm perdido a alegria da salvação, têm perdido a expectativa da volta de Cristo, têm perdido o maranata na sua vida. Então, o alerta que essa palavra e escatologia nos faz é para estarmos vigilantes, porque o tempo se abrevia. Irmãos, nós estamos à iminência da volta de Cristo. Alguns fatos acontecerão antes e é sobre eles que nós temos falado nesses dias para que sirva de alegria, motivação e segurança no coração dos irmãos. Não é motivo de medo estudarmos escatologia, mas para nós que somos salvos é poder de Deus para nos trazer confiança e certeza que o Senhor está no controle da história da humanidade e de todas as coisas. Hoje eu quero falar sobre uma terceira visão acerca do arrebatamento, que é a visão do arrebatamento parcial. Eu sei que talvez no nosso meio batista e no nosso meio comum cristão, das visões sobre o arrebatamento, talvez é a menos divulgada. Mas eu quero hoje colocar alguns argumentos para os irmãos repito, meu intuito não é apenas fazer uma disputa teológica, mas motivar seu coração
a servir ao Senhor com todas as suas forças. Eu creio que o arrebatamento, então, diferentemente do pré-tribulacionista, que acredita que toda a igreja será arrebatada antes da tribulação, e diferentemente do pós-tribulacionista, que crê que toda a igreja só será arrebatada no final da tribulação, eu acredito que haverá um arrebatamento em secreto antes da tribulação e que o restante da igreja que estiver viva passará pela tribulação e se encontrará com o Senhor nos ares, de fato, no final da tribulação. Então, há um arrebatamento em secreto, há um arrebatamento em oculto, descrito na Bíblia, relatado por Jesus Cristo, que nós precisamos atentar, certo? Então, eu creio que o arrebatamento da igreja acontecerá em 2 momentos. Num primeiro momento, o Senhor virá como um ladrão, e ele mesmo diz: eis que venho como um ladrão. Irmão, se a gente analisar essa frase e contextualizarmos daquilo que a gente entende do que é um ladrão, não que Jesus é um ladrão, pelo contrário, Jesus veio para desfazer as obras do ladrão, que é o diabo, mas ele vem como um ladrão. E esse vir como um ladrão nos fala de justamente vir em secreto, sem anúncio. Analise comigo, pense comigo. Um ladrão, quando ele vem a uma casa, ele vem no momento mais escuro da noite, à meia-noite, quando todos estão desapercebidos, estão dormindo. E quando ele vem, ele entra sem anúncio, sem sinais, sem barulho, e ele tira daquela casa aquilo que é de mais valioso daquela casa, as primícias daquela casa. Num segundo momento, por isso que eu acredito que haverá um primeiro arrebatamento para uma parte da igreja. E me permita, eu acredito que não será a maior parte, será uma menor parte da igreja. A Bíblia trata esses como os vencedores, como os varões maduros, os filhos maduros do Senhor. A gente sabe que numa casa há muitos filhos, mas nem todos estão amadurecidos. Há filhos, como eu disse no início, que estão perdendo tempo com as coisas desse mundo, que precisam vigiar, mas não têm vigiado, que precisam estar firmes, mas têm constantemente vacilado, seguido após as coisas desse mundo. No segundo momento, esse segundo arrebatamento, esse segundo encontro com o Senhor, no final da grande tribulação, esse sim, será um sinal visível, precedido de sinais, onde os terríveis acontecimentos estarão vindo sobre a terra. E todos que aqui estiverem saberão exatamente a iminência da chegada do Senhor. Porque haverão muitos sinais acontecendo, certo? Haverão muitos sinais vindo sobre aqueles que estiverem aqui na terra, tá bom? Então, por isso que eu acredito que haverá 2 momentos. Outra coisa, existe uma diferença entre o arrebatamento e a volta de Jesus propriamente dita. Para os pós-tribulacionistas, o arrebatamento e a volta de Jesus são eventos concomitantes, juntos, acontecem praticamente ao mesmo tempo. Eu não acredito que vai ser assim. O arrebatamento às cegas, o arrebatamento em oculto, que acontecerá antes da tribulação, é um acontecimento. A volta de Jesus é outro acontecimento. Comparando Mateus 24, 42, com 1 aos Tessalonicenses 5, 2 e 2 Tessalonicenses 2, 3, nós podemos dizer então que são 2 eventos bem distintos. Se existe um sinal evidente, não pode dizer que ele vem como ladrão. Se há um anúncio, há trombetas tocando, há sinais no céu, na terra, tudo se mostrando nessa terra, então ele não vem como ladrão. Parece que Mateus 24, 42 acontece antes da tribulação e os textos de Tessalonicenses no final da tribulação. Vamos ler? Mateus 24, 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Então Jesus está dizendo, o dia não vai ser anunciado, eles não sabem, por isso que eles têm que estar constantemente vigilante. Não é algo que vai acontecer no final, que está sendo anunciado, mas é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro vigilante, porque pode acontecer a qualquer momento. Já nos textos de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, 2 até o 4, o apóstolo Paulo diz assim, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão.
Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Mais uma vez, ele manda estarmos vigilantes, porque esse dia vem como um ladrão. Já no texto de 2 Tessalonicenses 2:3, ele diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele fala que esse outro acontecimento será posterior à manifestação do filho da perdição. Acontecerá sinais evidentes, claros, e aí então o Senhor voltará. Percebe? Se por um lado o arrebatamento será em secreto, vem como ladrão, precisamos estar vigilantes, a volta de Cristo será anunciada, todo olho verá do Oriente ao Ocidente, o sinal do céu será visto, Jesus descerá num cavalo branco com os seus santos anjos e descerá para reinar sobre a terra. Haverá anúncio, haverá trovões, haverá terremotos, haverão sinais nos céus e na terra. Como pode ser como um ladrão? Se será anunciado. Então a gente entende que são dois eventos distintos, diferentes. Terceiro argumento que eu uso com os irmãos: o arrebatamento será uma surpresa, mas a vinda será precedida de sinais. Ninguém sabe a hora do arrebatamento, mas a respeito da volta de Jesus se poderá saber, pois haverá muitos sinais que precederão a volta de Cristo. Vou deixar alguns textos para você ler em casa. Marcos 13:32, Mateus 24, do 29 ao 31. Mateus 24, do 29 ao 31 e Marcos 13:32. Leia aí na sua Bíblia e compare. Quarto argumento: participar do arrebatamento, ser arrebatado, estar presente nesse evento do arrebatamento, ser arrebatado por Cristo, é uma questão de estar vigilante. É uma questão de estar vigilante. Para participarmos do arrebatamento, precisamos cumprir as condições de Deus. Mesmo sendo salvos pela graça, podemos não estar vigilantes. Há muitos salvos que não estão vigilantes. Repito, que estão envolvidos, atolados com as coisas desse mundo, vivendo nesse mundo, vivendo todos os dias os prazeres desse mundo. Tem, infelizmente, gastado a sua vida nas coisas desse mundo. São salvos sim, porque a salvação não é por obras. Contudo, o arrebatamento é para o crente maduro, para aquele que está vigilante. Aqueles que não vigiarem, não cumprirem as condições, ficarão, se estiverem vivos, ficarão aqui, passarão pelo terrível período da grande tribulação, que apesar de a ira de Deus que será derramada não atingir os crentes que estiverem aqui, mas a perseguição do anticristo será ferrenha sobre os seguidores de Jesus, sobre aqueles, como a Bíblia diz, que guardam o testemunho de Deus, os judeus, e sobre a igreja, aqueles que guardam o testemunho de Cristo. Apocalipse 3:10 diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esse texto é usado pelos pré-tribulacionistas para embasar a ideia de que toda a igreja vai ser arrebatada antes. Mas o texto de Apocalipse 3:10 fala que isso acontecerá ao vencedor. Não é a toda a igreja, mas é aquela porção da igreja que tem estado vigilante. Diante de tudo que tem acontecido, permanece vigilante. Quinto argumento que eu uso com os irmãos: o Espírito Santo estará operando na terra durante a grande tribulação. Alguns dizem, e esse é um argumento dos pré-tribulacionistas, que o Espírito Santo será tirado da terra durante o período da grande tribulação. E a profecia, e eles falam que isso é uma profecia relatada em alguns textos da Bíblia, mas, irmãos, não há base para isso. O Espírito Santo não pode ser tirado da terra durante o período da grande tribulação, porque uma parte foi arrebatada, o Espírito Santo continuará com aqueles que são do Senhor, que permanecerem aqui e que vão amadurecer. Lembre desse detalhe: aqueles que não estão maduros agora ficarão na grande tribulação, mas amadurecerão durante a grande tribulação. Isso é o que a Bíblia nos mostra. A perseguição e o fato de não negar Cristo fará com que os crentes que aqui permanecerem amadureçam. Eu costumo dizer que é como amadurecer no carbureto.
Nós temos oportunidade de servirmos a Deus com todas as nossas forças agora, no dia que se chama hoje. Mas muitos não entendem isso. Repito, muitos têm vivido a vida do jeito que quer. Muitos, sendo filhos de Deus, continuam ainda resistindo à ação transformadora do Espírito Santo em suas vidas. Ficarão e serão perseguidos. Isso será um tratamento muito grande. Contudo, esses que ficarem, aqueles crentes que ficarem aqui, amadurecerão. E então, aí sim, no final da grande tribulação, se encontrarão com o Senhor. Alguns, infelizmente, serão mortos pela perseguição do anticristo. E ao morrer, se encontrarão com o Senhor também. Certo? O Espírito Santo continuará operando na terra, sim. As profecias, por exemplo, descritas em Joel capítulo 2, quando Joel diz que naquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, sobre todo o escravo e sobre todo o livre derramarei o meu Espírito, se refere à profecia de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, sim, mas essa profecia é plenamente cumprida no período da grande tribulação. Se não, veja o que é que fala o texto de Joel. Ele diz, no texto de Joel, capítulo 2, do 28 ao 31, diz que naquele dia haverá prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Essa descrição, irmãos, aponta para o tempo da grande tribulação. E nesse tempo da grande tribulação, o Espírito Santo continuará enchendo aquele que é salvo. O Espírito Santo não será tirado no tempo da grande tribulação, tá bom? O sexto argumento que eu uso com os irmãos, o arrebatamento e a volta de Jesus são momentos diferentes porque as pessoas, segundo o texto bíblico, são levadas para lugares diferentes. A promessa de Lucas 21:36 é que aqueles que vigiarem e orarem escaparão da grande tribulação e estarão em pé diante do Filho do Homem, ou seja, diante do trono de Deus. Jesus hoje está sentado à destra de Deus, no trono celestial, nos lugares celestiais. Já em 1 Tessalonicenses 4:17, porém, ele vai nos dizer, o apóstolo Paulo, diz que os que forem arrebatados estarão com o Senhor nos ares. Assim, não há dúvida de que o arrebatamento para estar com o Senhor nos ares se refere a outro momento. O segundo arrebatamento que haverá, sim, no final da grande tribulação, para aqueles crentes que estiverem aqui durante o período da perseguição, da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Então, esse segundo momento, os cristãos que aqui estiverem, no final da grande tribulação, serão tirados e se encontrarão com Cristo nos ares. Isso nos mostra da vinda do Senhor para essa terra. Haverá um encontro nesse meio caminho entre as regiões celestiais, né, onde está o trono de Deus, haverá esse encontro ali nas nuvens e, posteriormente, logo, logo, a descida do Senhor com os seus santos aqui para a terra, tá bom? Em 1 Tessalonicenses 4:17, vai nos dizer que nós seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, tá bom? Há, de fato, algumas questões contra essa teologia que eu tenho apresentado aos irmãos. Quais são as principais questões contrárias? E eu quero mostrar os argumentos contrários para lhe mostrar na Bíblia como a gente responde a isso. A primeira coisa, o arrebatamento, alguns dizem, é parte da redenção. Assim, todo crente será arrebatado de uma só vez. A salvação, irmãos, depende de fé, mas o arrebatamento depende de fé e conduta. Pois lá em Lucas, Jesus vai nos dizer claramente que é necessário estar vigilante. Isso nos fala de uma fé que produziu uma vigilância que é fruto de uma fé. Fala de uma obra proveniente da fé para então esse arrebatamento, certo? Não se diz em lugar algum da palavra que precisamos vigiar ou orar para sermos salvos, mas para sermos arrebatados é necessário a vigilância. Em nenhum lugar da Bíblia você vai dizer que é necessário vigiar para alcançar a salvação. Não, em nenhum lugar. A salvação é pela graça e é mediante a fé aos que creem. Agora, para ser arrebatado, Jesus, no Evangelho de Lucas, vai nos dizer que é necessário estarmos vigilantes. Cremos que um crente não perde a salvação
Mas o que dizer do crente que muitas vezes, como eu falei, está perdendo tempo com as coisas desse mundo? Irmãos, no nosso dia a dia nós encontramos crentes que vivem uma vida que glorifica o Senhor. E vemos crentes que têm vivido uma vida displicente. Não deixa de ser filho, mas vai passar por disciplina, vai passar por um período de amadurecimento. Aquilo que os vencedores estão fazendo constantemente, os outros estão perdendo tempo. Então haverá um tempo de perseguição, infelizmente um tempo de grande pressão para que haja um amadurecimento. Um crente pode ser salvo e não está andando em santidade, infelizmente. Isso pode ser testificado na palavra e pela nossa experiência, pela experiência de cada um. Outro argumento contrário a essa visão do arrebatamento parcial vai dizer o seguinte: o corpo de Cristo não pode estar dividido, por isso não pode ter dois arrebatamentos diferentes. Como que uma parte vai e outra fica? Assim, então, o corpo de Cristo estaria dividido. Olha, irmãos, o corpo de Cristo é uma ilustração de vida. Não podemos imaginar que o corpo de Cristo seja composto apenas pelos crentes que estão vivos. O que dizer então dos crentes que já morreram? O corpo estaria dividido porque eles já morreram e estão em outro lugar e nós estamos aqui vivos? De jeito nenhum. Somos uma só igreja, contudo em ambientes diferentes, em propósitos diferentes, porque tivemos condutas diferentes. A vida eterna é para todos, igualmente, mas o galardão e a recompensa começa com o arrebatamento e culminará com o reino milenar de Cristo aqui na terra. Então nós precisamos estar apercebidos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos, como a parábola das 10 virgens. Haviam 5 nécias e haviam 5 prudentes. Em nenhum lugar a Bíblia se refere com a palavra virgem ao mundano, a pessoa que está no mundo. Pelo contrário, quem está no mundo é referido como iníquo, prostituto, idólatra. A palavra virgem nos faz referência à igreja, aos santos, aos lavados pela palavra. Contudo, entre os santos, há 5 prudentes e há 5 nécias. Por isso a gente precisa estar vigilante, tá bom? Terceiro argumento, e com respeito aos que morreram antes do arrebatamento. Quem morreu em Cristo antes? Um crente que não foi vencedor e já morreu, certamente não passará pela grande tribulação. Contudo, ainda assim haverá um julgamento. Não um julgamento junto com o mundo, mas um julgamento dos crentes. Está descrito lá em 2 Coríntios 5:10. Haverá um julgamento. Alguns serão galardoados, receberão recompensa. Outros serão disciplinados. Então, o fato de ser vencedor ou não é determinado no período que nós estamos vivos. Aqueles que morreram em Cristo e foram vencedores, ressuscitarão para galardão. Aqueles que morreram em Cristo, mas viveram uma vida displicente, a morte não mudou seu caráter. A morte não completou a obra. Quem completa a obra é Cristo. Então, a Bíblia diz que aqueles que morreram no Senhor são de Cristo. E esse fato não pode ser mudado. Contudo, há aqueles que morreram, que não completaram a carreira, que não completaram os requisitos para serem galardoados. Eles serão disciplinados, haverá disciplina. Basta você ler 1 Coríntios capítulo 3, do 10 em diante. Quarto argumento contrário ao arrebatamento parcial. Há uma diferença entre trigo e joio, mas não há diferença entre trigo e trigo. É verdade, Jesus disse que no meio do trigo há o joio e ele mesmo vai tirar. Esse joio se refere ao ímpio, que está dentro da igreja, mas que não é igreja. E, de fato, não há diferença entre trigo e trigo. Contudo, há trigos que amadurecem antes do que outros. E Jesus vem arrebatar em secreto aqueles trigos que já estão maduros. Precisamos concordar que existe diferentes tempos de colheita de cada um. Sabemos que uma parte do trigo amadurece antes de outras. Os que amadurecem primeiro são chamados na palavra de primícias. Apocalipse mostra claramente que há uma diferença entre a colheita das primícias e a ceifa. A colheita das primícias é o arrebatamento em secreto. A ceifa é quando Jesus vem tomar o restante daqueles que são seus, que ficaram aqui na terra. A ceifa acontecerá por causa da volta do Senhor. Isso está lá em Apocalipse 14:15. Quinto argumento. Como explicar então 1 Tessalonicenses 4:15 e 4:17?
Esse texto fala da vinda de Jesus, não fala do arrebatamento em secreto. E não do arrebatamento em oculto, quando o Senhor nos tomará os vencedores em secreto. A palavra arrebatamento é usada no texto, mas se refere a esse último momento em que os crentes subirão no final da grande tribulação por conta da ceifa e se encontrarão com Jesus nos ares e logo todos desceremos para estabelecer juízo sobre a terra. O primeiro é o arrebatamento até o trono. O segundo é o arrebatamento intermediário ali com o Senhor nos ares. Aquilo que os teólogos chamam de arrebatamento parcial, nós chamamos de arrebatamento dos vencedores. E é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, estabelecer com os irmãos. A visão acerca do arrebatamento que eu creio, e eu convido você a examinar mais a palavra de Deus, é tudo aquilo que você pegar, ir para a palavra e examinar. Não fique simplesmente com a minha palavra. Vá para a palavra de Deus e confira se tudo que eu tenho falado está lá. Vamos aprofundar esse texto e que nós sejamos achados entre os vencedores. Que no abrir e fechar de olhos estejamos diante do trono com o Senhor, nos encontrarmos com Ele e ali estejamos livres desse período de grande tribulação. Ore ao Senhor nesse momento, clame ao Senhor nesse momento, para que você seja forjado pelo Espírito Santo como vencedor. E não perca tempo, meu irmão. Fique firme com o Senhor. Fique firme, faça as obras enquanto é dia, porque a noite vem em que não vai ter mais jeito. Deus te abençoe. Tire esse tempo agora com a música que estará sendo tocada para orar ao Senhor e colocar sua vida diante de Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita
rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia.